literatura espírita, né? Então, a gente sabe, foi plasmado pelos espíritos de luz através, né, do fluido cósmico universal, que é uma matéria, que a gente sabe que é matéria, e que é uma matéria sutil, né? Então, você é capaz de, pelo seu pensamento, plasmar alimento, plasmar vestimento, dependendo da condição desses espíritos. Mas nós estamos falando espíritos de grande iluminação, né? São os enviados celestes de Deus, nosso Pai. Bom, aí a gente continua. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, o espírito se utiliza desse fluido cósmico universal, ou primitivo, ou elementar, porque ele é o princípio sem o qual a matéria estaria em contínuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a força da gravidade lhe dá. Por exemplo, a de poder ser pesada. Porque se não tivesse essa condição, as coisas iam ficar voando no universo e não se constituiria a matéria grosseira, a matéria pesada, que é aquilo que a gente entende de maneira vulgar, que eu pego o copo, isso é matéria, né? Mas aí a gente tem, como a gente sabe, uma variação imensa da sutileza da matéria. E o fluido cósmico, ele ficaria pesado de acordo com as propriedades da força da gravidade, não é isso? Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir me parando, tá? Porque eu aqui estou falando com o meu computador, eu não estou vendo o rostinho de vocês, tá? Aí, a gente tem aquela expressão linda, né? Que é o hálito de Deus. A matéria e o fluido cósmico universal constituem uma só grandeza, o princípio material. Além da matéria, existe o princípio inteligente. O que é o princípio inteligente? O próprio espírito, que se constitui na segunda grandeza da criação. Acima dele está a causa de ambos. Quem? Deus, né? O Criador, né? Apesar de a matéria e o fluido cósmico universal serem a mesma coisa, eles estão em frequência vibratória diferentes. Assim, a matéria é densa e ponderável, ou seja, medida e pesada, né? E o fluido cósmico universal é etéreo e imponderável. Mas ambas são matérias, né? Não se pode medir e pesar o fluido cósmico universal, porque ele é etéreo. Mas ele é matéria. Está aqui dentro dos nossos estudos, comprovado por vários espíritos, né, e vários autores espíritas, que eu vim pesquisando um pouquinho, para trazer essas confirmações de curiosidades para a gente. A consequência disso é que a gravidade, nessa faixa de vibração em que nos encontramos, torna-se relativa, ou melhor, pode atrair a matéria, mas não exerce atração sobre o fluido cósmico universal. Por isso que nós estamos, o nosso lar está lá na terceira zona, né? Apesar, né, e nós estamos aqui embaixo, na crosta, abaixo da crosta terrestre. Então, a gente, para chegar lá, tem que passar, né? E a gente passa por onde, gente? A gente passa pelo umbral. Tereza. Vamos lá. Oi? Alguém quer falar uma coisa? Fala, Rô. Sou eu, Oi, não estou te ouvindo. Sou eu, Rosângela. Não estou te ouvindo. E o interessante é que os cientistas conhecem apenas 4% do que é matéria. 96% é verdade. Eles não conseguem ainda saber identificar o que é. Eles tentam, né, entender, mas ainda não conseguem. Quer dizer, no 4% que eles conhecem, que nós conhecemos, é onde se encontra, vamos dizer, que seria os planetas, Exato. sistemas solares, né? Isso.
Sistema solar. Olha, só no nosso sistema, eu li que tinha 600 sóis. Cada sol tinha uma média de 6 planetas. Multiplica isso. Que loucura. É muita coisa no universo. É muita loucura. Eu sou muito ruim para guardar número assim, mas eu sei que é uma quantidade absurda. E isso de coisa palpável. De matéria palpável. Imagina, né, os tais que dizem buracos negros, que a física quântica está aí dizendo que não tem buraco nenhum, que é outra densidade de matéria, é outra capacidade de matéria, outra qualidade de matéria. E a doutrina espírita vem aí explicando lentamente para que nós, de acordo do nosso amadurecimento intelectual, a gente possa ter esse conhecimento. Porque quem tem esse conhecimento são as grandes mentes que vêm aqui para alcançar progresso no nosso mundo, né? Para trazer essa fase de progresso ao nosso mundo. São os cientistas. Eles estão aí quase em 6 meses, já tem a vacina do Covid, já está praticamente pronta. Né? Quer dizer, são essas mentes que vão trabalhar pelo progresso. E nós, que somos, assim, pequenos estudiosos, estamos a reboque aqui, estudando alguns relâmpagos, assim, alguns lampejos que a espiritualidade vem nos dando para que a gente, ao longo dos séculos, amadureça mais o nosso conhecimento e a gente possa entender as verdades, né? Aí, vamos lá. Onde estão as esferas espirituais ou colônias espirituais? Os céus são salpicados de colônias espirituais que são refúgios de acolhida, hospitais, oficinas, escolas de todos nós, espíritos em evolução. O mundo dos espíritos é subdividido em várias faixas vibratórias concêntricas. Por quê? A Terra, né? O planeta, né, redondinho? Então, em volta, né, no sentido geométrico da Terra, e se concentra as faixas vibratórias. Isso fica fácil, isso a gente já entendeu, né? Isso a gente já entendeu como é que fica. A atmosfera espiritual das diversas esferas será mais pura e eterizada quanto mais afastada da crosta eles estiverem. Porque quanto mais próximo do planeta, mais denso fica por conta das nossas próprias vibrações. Porque enquanto um vibra positivamente, né, às vezes tem dois, três, quatro vibrando negativamente. Ou por quê? Porque ainda está equivocado, porque ainda não entendeu, né, que você faz parte do todo e você melhora o todo, né? Então, é essa a consciência que a gente ainda não está. Aí a gente fala assim, nós, quando desencarnarmos, vamos para o umbral? Não necessariamente, mas uma coisa é certa, passamos por ele, né? Porque a gente já comprovou que nosso lar, esse oásis, né? Que todo mundo fica rezando para Deus para passar e ir para lá, o que acontece? Está na faixa umbralina leve. Por que está ali? Porque é uma colônia de recebimento de pessoas que precisam de recuperação. Como é o caso do André Luiz. Ele precisou ficar nas câmaras de regeneração, porque ele estava com a parte abdominal toda ferida por mau hábito alimentar, né? Bebida, por exageros. Todos nós que já lemos o livro, assistimos o filme, vimos essa cena em que ele está deitado e Lísias está ali fazendo passes magnéticos para tirar aquele verdume que foi, né, colocado, né, como de coisa de estragado ali. Então, o que acontece é isso. Ele ficou preso, porque ele foi considerado um suicida. Ele nem sabia que ele era suicida. Ele apenas era meio boêmio, né? Ele era aquele cara que, naquela época, a mulher ficava em casa, na época que ele viveu, né? Que ele encarnado aqui no Rio de Janeiro, a mulher ficava em casa e o homem ia para um bordel, para uma casa de show noturno,
Era normal, porque ele era homem. São os vícios da sociedade ainda pouco esclarecida, né? Com o tempo vai se modificando e vai percebendo, né, a diferença, que não é bem assim. Mas então, nós, né, vamos rezar, vamos trazer a nossa busca, né, da melhora diária, para que a gente possa apenas passar e aterrissar lá em nosso lar, né? Porque ou sermos logo resgatados pelos guerreiros lá de Maria, opa, passa aqui, vou ajudar elas a passarem por aqui, né? E a gente brinca, mas é uma coisa muito séria, porque é lógico e natural, uma sequência natural. A gente tem que passar pelas fases, pelas camadas vibratórias do sistema do planeta, do sistema da Terra. Mas a gente espera realmente, estamos trabalhando realmente para que a gente não se envergonhe ao desencarnar e fique ali pegando assim umas chispadinhas assim e ali, né? Então vamos ter fé e no nosso trabalho diário. Bom, vamos continuar aqui. Aí aqui, ó, é o exemplo das esferas, ó. No meio, a Terra, e aí vão lá as outras esferas. Se eu não me engano, aonde eu li, tinham 7 camadas. Nessa só aparecem 6. Porque é uma dúvida, porque uns dizem que que o nosso lar está na segunda, uma literatura diz que está na terceira fase, que até que tem mais. Mas eu já li também em uma outra literatura aí, que ela estaria na 4ª fase, porque eles contam a crosta terrestre como uma das esferas. E a maior parte não conta, já vai para frente. Contando ou não é muito... Aí não flói, né? Não contribui, não tem problema. Bom, aí a gente vai lá nos primórdios e vai perguntar assim, gente, esse conhecimento aí apareceu do nada? Ou foi André Luiz que trouxe, foi Kardec que trouxe através da compilação da doutrina, do pensamento de outros espíritas? A gente já vem com essas ideias lá da época do Olimpo, tá? Que era o quê? A morada dos deuses, local onde seres espirituais viviam, moravam, trabalhavam, sonhavam e conspiravam, né? Então, o que acontece? Isso já era uma visão espiritual para um povo que era místico, né? Que, na verdade, tinha medo. Não era, olha, porque os poucos que tinham essa visão espiritual eram os iniciados, que não passava para o povo, que o povo era muito pobre, muito simplório de mentalidade, muito pobre mesmo. Nós éramos assim, né? Toscos, muito toscos. E fomos, ao longo dos anos, aprimorando. E esta ideia original e imperfeita foi depois melhorada por Sócrates e Platão. Percursores de quem? Percursores do quê? Da doutrina dos espíritos, não é verdade? Então, já vem o trabalho, já vem há muito tempo, desde quando o planeta vem, desde quando Jesus colocou aí as centelhas lá do Sol, começou a massificar o globo, a amassar como um grande oleiro do universo, ele já está botando os enviados dele, né, os missionários, para ir trazendo a ideia lentamente. Então, aí, trouxemos para a parte ocidental, foi trazida através dos gregos, né, da existência do Olimpo, ok? Vamos lá. Mais recentemente, né, outra ideia introdutória foi trazida pelo Allan Kardec. Foi quando eu falei lá dos mundos transitórios, lembra? Que eles eram tidos como os acampamentos espirituais, né? Agora, já essa noção agora do Chico, com esse experimento, né, com esse trabalho conjunto em parceria com o André Luiz, que o André Luiz traz a experiência dele, ele traz as noções detalhadas do dia a dia da rotina dele na colônia Nosso Lar, não é isso? E já nos últimos 45 anos, vem, né, acumulando novos conhecimentos.
né? Tereza. Fala. Tereza, posso fazer uma pergunta? Quem está falando? É a Vera. É Vera, pode falar. Uma coisa que me ocorreu pode falar. hoje. Alguém. Você está me ouvindo? Pode falar. Algum outro autor fora do Brasil, em outra época, até em outro século, já colocou o plano espiritual em algum livro? E falando de já. Não, em outros não termos, é nova, né? você vê que a ideia veio lá do grego. Os gregos já falavam lá no Olimpo, na época de Sócrates e de Platão, entendeu? A ideia vem que os nomes vão sendo dados de acordo com a estrutura de cada linguagem da época. Posso falar? Posso dar um pouquinho? A doutrina dos espíritos, se eu atrapalhar alguém, gente, é porque eu não estou vendo vocês, aí eu fico aqui meio perturbada, até chegar o som para mim. O que acontece? A doutrina dos espíritos, ela criou alguns termos, entendeu? E que eram tidos com outros nomes. Mas, na verdade, o contexto era o mesmo, entendeu? O conhecimento da vida espiritual, era a introdução do conhecimento da vida espiritual. Aqui, ó, outras importantes... satisfez, Vera? Posso dar um pitaquinho? Pode, deve. Vera, teve, sim, o George Vale Owen. É um livro, se eu não me engano, Além do Véu, alguma coisa assim, em que ele era um pastor protestante e que a mãe dele veio até ele e ela deu detalhes do mundo, do local aonde ela vivia, palácio, casa, como é que era a vida. Então, reverendo, eu fui até buscar aqui, reverendo G. Val Owen. Ele ele nasceu em 1869, tá? Então tem um livro, e até um livro que é livro espírita, né? Vendido até pela Federação Espírita Brasileira, tá? Que conta, ele era médium e sacerdote anglicano. Então, realmente, nisso que você perguntou, né? A Tereza traz lá da época dos gregos, mas depois dos gregos, nesse período bem depois também que a doutrina foi codificada, tem esse livro que trata exatamente sobre essa questão. Eu me lembrei do século XVII, teve um também, que eu esqueci, até foi citado num dos livros de Leon Denis. Eu esqueci o nome dele. O reverendo Gale Owen. Não, mas teve um outro que conta a história do local onde ela está. Ela detalha todos os detalhes. Ela bota todos os detalhes. E interessante que ele é um sacerdote anglicano. Ele não é, entende? Olha que bacana. Mas a espiritualidade, ela se manifesta em todos os lados, justamente para demonstrar a credibilidade, a veracidade, né? Em cada época surge alguém, né? Exatamente. E nós agora não temos assim, surge alguém, está surgindo muita gente, né? Do século de Kardec para cá, se você parar para observar de acordo com nossa capacidade de ver, né? Tem muitos, Gandhi, a Madre Teresa, e vai por aí afora, pessoas, cada uma de um jeito. Madre Teresa, religião católica, né? Gandhi, indiano, quer dizer, a espiritualidade está mostrando que não adianta querer ficar na mesmice da matéria grosseira. A gente tem que ir modificando para o progresso nosso e planetário, né? Outro pitaquinho, posso dar? Deve. Eu achei aqui A Vida Além do Véu, né, desse reverendo Owen. Ele tem texto como as regiões inferiores do céu, as altas regiões do céu,
o Ministério do Céu, os Batalhões do Céu. E ele desencarnou em 1931. O livro que vendido então, tá vendo? Antes de Kardec receber de André Luiz, que foi publicado em 1944. Sim, antes. Isso aí. Isso mesmo. Já tinha uma visão de André Luiz. De André Luiz. Isso aí. Idêntica. Não é verdade? Olha a conformação aí. Oi? Podemos passar? Podemos passar. Podemos passar para frente? Então, vamos lá. Aí eu já entrei aqui num resuminho da colônia que a gente está estudando, que é a colônia Nosso Lar. Aí mas antes de entrar eu queria no Nosso Lar... Ai? Queria perguntar o nome do autor. Pede para a Rosângela. Eu coloco depois para você, Inês. A gente passa para você, Inês. A gente passa para você. Rosângela depois passa. Pode deixar. Aí, o que acontece? Olha só. O que rege a formação dessas colônias espirituais? A lei da afinidade. Tudo é afinidade, né? Por exemplo, eu tenho uma afinidade com a Rosângela inexplicável. Ou explicável, né, Rosângela? A gente trabalha bem, a gente tem, sabe, tem uma onda boa, né, Rosângela? Por isso que eu pedi para você fazer esse trabalho hoje, com amor e carinho. Então, a afinidade é a lei. A afinidade é a lei que rege os mundos. E não só as colônias espirituais, rege os mundos também. E vamos aqui para frente. Esse é o Brasil com essa vastidão de colônias espirituais. Nós temos para mais de 58 colônias espirituais nossas aqui ligadas ao nosso planeta, ao nosso país. Então, você vê a responsabilidade do Brasil em relação à espiritualidade maior. A doutrina nasceu na França, porque Napoleão Bonaparte tinha que ter sido um benfeitor para a França e acabou se perdendo, e foi preciso, então, surgir a doutrina espírita ali para dar uma sacudida no astral do país. Mas foi traçada lá para vir para cá. Nós somos o coração mesmo do Evangelho. E esse trabalho é enorme. Olha a quantidade de colônias que nós temos aqui. Nós temos colônias no Brasil antes do Brasil ser descoberto. Então, aqui tem algumas. Eu não vou dizer todas, porque eu não vou ter tempo e eu só tenho 15 minutos, eu só vou dar algumas en passant aqui. Por exemplo, a colônia Redenção, né, ela fica pela Bahia, né, e ela recebe... Agora eu coloquei essa aqui porque lembra do exemplo que você deu na sexta-feira, Rosângela? Sobre aquele espírito do escravo? Lembro. Então, sim. A colônia Redenção foi criada especialmente para ser socorrista de escravos com motivos de vingança. Entendeu? É a Redenção. Na Bahia, que foi o centro, né, de recolhimento, da proliferação, não é verdade, da escravatura, né? Aí aqui tem, ó, Arco-Íris, Raio de Amanhecer, Bom Retiro, Padre Chico, e vamos... Aqui, a colônia Nova Esperança, ela é localizada bem próximo de Palmelo, em Goiás. Essa colônia tem a função, catalogação de todos os espíritos que entram e saem e permanecem no planeta. Olha só que interessante. É a recepção do planeta, que hoje em dia é de aproximadamente 300 bilhões de espíritos. 30. E lá vive quem? 30 bilhões. De espaçamento. 30 bilhões de espíritos. Bota bilhões nisso, porque já deve ter aumentado, né? Que esse livro aí deve ter sido editado mais para trás, né?
Então, esses espíritos não entram à toa no planeta. Veja bem, temos uma colônia, lógico, olha só, Eurípides Bassanufo vive lá, daí para cima, né, que tem os espíritos que são de lá, que gerem a colônia. Aí temos outras aqui, né, água, das águas, morada do sol, das flores, né, que as das flores especialmente a colônia que trata de pessoas com problema, que desencarnaram com câncer. Aqui, colônia Gramado. Essa colônia das flores e as colônias orquídea, girassol, guaíba, eles são um conjunto dessa colônia Gramado, que fica no Rio Grande do Sul. É um núcleo de atendimento de socorrista. Eles têm vários núcleos. São cidades satélites, entendeu? Então, eles atendem. Esses profissionais, eles trabalham com a parte de coordenação motora, de coluna, pernas e pés. Então, eles influenciam as pessoas que trabalham com cirurgias de hérnia de disco, entendeu? E técnicas dessa enfermidade, paralisias, eles intuem essas pessoas. São essas colônias, essas várias colônias que formam a colônia Gramado, que trabalha especificamente com isso. Aí nós temos, das montanhas, estudo da vida, colônia das violetas, abacateiro, e aqui, essa aqui, Moscoso, ela é fundada por um povo do Mar Negro e do Mar Cáspio, veja bem, né? E ela fica no centro-oeste do Espírito Santo. A colônia desenvolve técnicas que auxiliam o espírito a desenvolver a autodescoberta como essência divina. Olha como é que ela é profunda. E ele não está só com a comunidade brasileira, tá vendo? É um outro povo, fundado por um outro povo, aproveitando os fluidos, né, e as condições do nosso planeta aqui, do nosso país. Alvorada Nova. Alvorada Nova foi uma das primeiras, onde tem a irmã Sheila, onde vive a irmã Sheila. É a cidade espiritual criada há mais tempo, né? Mais antiga, que permeia as zonas umbralinas deste planeta. Foi planejada há muitos séculos por aqueles que, sendo os engenheiros construtores de Jesus, conhecem a terra do seu passado longínquo ao futuro distante. O Brasil nem mesmo existia na face do globo e a Alvorada Nova já estava fixando seus alicerces através dos trabalhadores do Cristo que sabiam da destinação do nosso país em face da importância da sua localização nas camadas vibratórias ao redor do planeta. Participaram no seu crescimento as pessoas conhecidas na Terra pelo nome de Dom Pedro II e Gandhi. E aí nós temos outras, e eu vou passar por aqui. Aqui, olha, Casa Amélia Franco, né? São aonde eles recebem crianças. Aqui, Enlevo. O Enlevo é uma... O que eu botei aqui no Enlevo? Que vive com detentores de passes luminosos, eles fazem mestrado na luz, para poder dar passe magnético. Olha só, pensando que a gente tem que estudar para dar passe, não é assim, não. Agora, nós também temos, assim, as colônias dirigidas por espíritos equivocados, transviados ainda. Essas duas aqui, elas são que acolhem esses irmãos ainda em descompasso com a conformidade do Cristo, né? Que o Cristo veio trazer do Evangelho. E aí, tem lá a Fraternidade do Sol, a Fraternidade do Cálice, onde Maria Madalena trata do pessoal com hanseníase, né? Com a lepra. E tem lá, essa Fraternidade do Coração, Eurípides e mais um grupo de sete pessoas estão formando esse grupo novo. É um grupo que está sendo formado. Aí tem, né, uma porção. E tem as câmaras, achei que foi interessante que as câmaras de desnicotização, até para fumar é difícil, que tem
regiões do planeta. São 6 só para atender os ex-fumantes. Cada continente tem uma. Olha como é que é complicado. Isso está nesse livro, Moradas Espirituais, de Vânia Arantes Dano. Eu peguei lá essas coisas, essas informações. Aí agora eu vou fazer só um pequeno resuminho, que eu tenho poucos minutos aqui, do que tem nosso lar, né? A gente até já sabe, mas é só para registrar. Essa cidade está localizada na altura do Rio de Janeiro, na terceira faixa vibratória da Terra, chamada de umbral leve. Nosso lar foi fundada por espíritos portugueses desencarnados no Brasil no século XVI. Olha só que interessante, isso eu não sabia. Foi uma luta árdua nessas zonas invisíveis à Terra pela matéria grosseira. O povo que estava encarnado aqui, quem era que estava encarnado aqui? Eram os índios, né? Quando chegaram os portugueses degredados, né? Aqueles bandidos todos que trouxeram tudo que tinha raspa do tacho lá de Portugal, foram desencarnando. Aí o que acontece? Houve uma luta, né? Assim, rude, né? Esse espaço geográfico espiritual que corresponde ao Brasil era habitado somente por espíritos indígenas, desencarnados aqui neste país, com suas construções infantis de suas mentes rudimentares. Eu até uma vez me lembro do seu Emir, que ele dizia, né? Ai, meu Deus! Celinha, que ele dizia, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, né? Eu achava engraçado aquilo. Enquanto os portugueses encarnados colonizavam o Brasil por terra, os desencarnados o colonizavam no espaço. Logo a fundação do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565, a cidade Nosso Lar é fundada e podemos considerá-la como sendo a capital dos espíritos, visto que foi a primeira cidade construída de maneira planejada. Mas não, olha só que interessante, mas ela não é só uma colônia espírita, mas sim uma cidade espiritualista, também ecumênica. Você vê a amplitude de Nosso Lar, mesmo estando na faixa, na terceira camada, né, vibratória, na beirola lá do umbral. Ela está dentro. E olha só a condição de sutileza dos espíritos que governam aquela colônia. Eu achei interessante isso aqui eu ainda não tinha visto, não. O livro Nosso Lar foi escrito em 1943, mas foi publicado em 1944 pelas mãos laboriosas de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, médico, que residiu no Rio de Janeiro, e a população dessa colônia espiritual, na época, girava em torno de 1 milhão de habitantes. Hoje, nosso lar aproxima-se de 15 milhões de espíritos habitantes, se transformando numa megalópole. Como a cidade é muito grande, para se locomover, o que a gente tem? Os aerobus, né? Que a gente sabe que eles andam a 5 metros de altura, tem parada de 3 em 3 quilômetros, desce verticalmente, sobe, né? Que hoje eu vim com ele, mas cheguei atrasado, já viu, né? Aí, em Nosso Lar, há uma espécie de moeda, né, que a gente sabe que é o bônus hora, né, que adquire entradas, adquire casas, adquire passagem do transporte, roupas, porque as roupas e alimentação comuns são gratuitas, são dadas pelo governo da cidade. Agora, uma coisa que eu achei interessante foi esse lance da água aqui. A água, que a gente até... Lembra, Rô, que você falou assim, perguntaram se a água ia cair na cabeça da gente. Cai nada, bobinhos. Cai nada, bobinhos. É um outro tipo de água, vou falar aqui. A água é coletada do Rio Azul, que deságua em grande reservatório da cidade e conservada em caixas imensas de distribuição para toda a colônia. Em seguida,
Depois de passar pelo processo de tratamento, essas águas voltam a formar o grande rio, que prossegue rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Ó, a gente recebe água lá do Rio Azul, gente, quando chove, tá vendo? E a gente não sabia de onde vinha, já estamos sabendo. São águas fluidificadas. Olha só, por isso que a água da chuva é bom. Tira todas as impurezas. Essas águas têm outra densidade. Por isso que não cai na nossa cabeça. Muito mais tênue, pura, quase fluídica. Eu achei muito bacana isso aqui. E tem as muralhas, que todo mundo viu no filme, né? Elas são protegidas por baterias elétricas, eletromagnéticas. E elas emitem dardos magnéticos, que é para quê? Para impedir os espíritos de invadirem, equivocados, né? De invadirem a cidade, a colônia, né? E aqui a gente até chama, né, essa zona, né, a Igreja Católica, essa coisa assim, de purgatório, né, inferno, né, aquela coisa toda. Essas faixas vibratórias, invisíveis para nós, os encarnados, são redutos de espíritos equivocados, né, que devido ao mau uso do livre-arbítrio se encontram colhendo o que plantaram quando aqui estiveram junto conosco. São nossos irmãos que não aprenderam os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E é muito triste, né? Nós estamos aqui e a gente vê que tem aqui ainda, do nosso lado, às vezes, pessoas ainda tão equivocadas, né? Que a gente tem que agradecer a Deus pela condição de já estar podendo olhar e entender, né? Às vezes a gente, certamente não entendemos tudo, mas a gente está olhando e está conseguindo fazer uma tênue diferenciação. Porque quando nós estávamos lá na época de Jesus, era só mesmo aqueles que iam passar mesmo aquela situação é que entendiam. Tanto é que escolheram Barrabás, né? Escolhemos, né? A gente sabe lá que lado que a gente estava, né? Aí aqui estamos chegando ao fim, e aí eu gosto muito dessa imagem. A fé em Deus nos faz crescer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível, porque fé incondicional nos leva a todo o lugar. Trabalhosa é a tarefa da busca pelo progresso, mas é através da vontade e da fé vigorosa que poderemos encontrar o caminho da luz, paz e luz. Mas antes de terminar, eu quero agradecer com essa imagem aqui, eita nós, a amiga Vera, que me mandou, instantes antes aqui da nossa palestra, um videozinho muito, muito bonito com uma música, e que a palavra-chave da música é em Nosso Lar, né, que a imagem do fundo era Nosso Lar, que diz assim: um dia todos nós seremos anjos. Vamos crer nisso. Boa noite, irmãos. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre. Vou sair do modo... Vou sair do modo aqui. Vou sair daqui. Eu vou sair daqui, gente. Eu vou sair daqui. Agora, como eu vou sair daqui? Eu vou sair, juro que vou. Vamos lá. Deixa de partilhar o ecrã. Vou partilhar. Tereza. Que bom ver vocês, gente. Coisa boa. Mas foi muito interessante, Tereza. Muito interessante. Muito bom. E, lógico, tenho certeza, eu vou perguntar a Tereza e eu acho que ela vai me dizer. Tem muita coisa que não deu para colocar, né, Tereza? Porque é tanto material, é tanta informação. Hoje eu estava aqui assim, cada vez que eu abria para ler, para pegar o fio da meada, eu punho um negocinho. Eu punho um negocinho. Por último, eu pus a imagem que a Vera me mandou, que eu achei linda a colocação. Eu falei assim, não, agora eu vou fechar esse computador, porque senão eu vou botar mais alguma coisa e a minha meia hora vai embora. Minha hora vai embora e eu vou parar de falar nunca nisso aqui. Mas você conseguiu
assistir o videozinho? Aham. Eu fiquei até emocionada. Eu fiquei emocionada com aquele videozinho. É porque o Team Link, o Team Link, ele não passa vídeo. Ele tem 3 minutos, é simpático. Entendeu? Ele passa o vídeo, mas não passa o som. Não o Zoom passa, o vídeo aqui não passa. Ele pode passar o vídeo, mas não passa o som, não passa a música. E é uma pena, mas né? você não chegou a assistir, Rosângela? Não chegou a assistir? Conheço, então. eu sei. Eu vi num grupo aí eu falei, caramba, bem no dia do estudo, vou mandar para a Tereza. Quer dizer, eu mandei para você para mandar para ela, aí você me deu o telefone. E isso mas é para vocês se comunicarem mesmo, né? Alguma colocação? Alguma considerações? Mas, Vera, pode mandar para mim o que você achar legal, não tem problema, porque eu adoro material, eu guardo tudo. Outro dia eu peguei da Célia, manda isso aí que minha internet estava ruim, manda para mim o trabalhinho que eu achei ótimo. Ela mandou.